Bem, todo mundo que pensa em fazer uma faculdade de audiovisual, de rádio e TV, de cinema, é, começa a morrer de medo, geralmente, né? E se perguntar sobre como é que funciona o mercado de trabalho. Tem também muita gente que acaba colocando uns absurdos aí na nossa cabeça, né? Tem muito mito também ligado a isso, as pessoas colocam medo, assim, né? Ah, você não vai conseguir trabalho, ah, você precisa disso, precisa daquilo. E, bem, sobram muitas perguntas aí, vem muitas perguntas parecidas aí na comunidade, nas aulas, sobre basicamente como funciona o mercado de trabalho. Então, assim, primeiro eu queria detonar alguns mitos assim que são muito comuns, né? Que a gente escuta, que são umas besteiras, e depois vou dar uma leve pincelada assim como é que funciona o mercado, tá? Então, só para começar, assim, é um mercado muito amplo, né? Quando a gente fala de audiovisual, cinema, rádio, TV, hoje em dia vídeo para internet, né? Então, assim, o que eu falar aqui ele é relativo à minha experiência, né? Claro que vocês vão ter a experiência de vocês. Agora, existe um espaço muito grande que pode ser explorado, tá? Então, não tenham medo do mercado de trabalho, dele ser pequeno, dele não existir, tá? Porque isso já digo de cara que não é verdade. Então, primeiro, começar aqui pelos mitos, tá? Primeiro mito que eu quero quebrar aqui. Tem gente que quando você fala assim, ah, vou fazer uma faculdade de cinema, né? Acho que principalmente cinema que tem esse preconceito. O pessoal vira para você e fala, ah, mas será que não é melhor você fazer cinema como hobby, né? E aí, bem, o que você responde para uma pessoa que fala um absurdo desse? Primeiro, cinema é uma coisa que não é um hobby, né? Cinema é um trabalho que exige formação técnica, formação artística, acadêmica, né? Hobby é uma coisa que você faz no seu tempo livre, para se divertir, né? E aqui você fazer cinema é exatamente o contrário. Quando você faz cinema mesmo, você não tem tempo livre para nada, né? Você ocupa todas as horas do seu dia mais um pouco. E não é uma coisa relaxante que vai te dar prazer, né? Só vai te dar prazer depois, quando acaba, né? Mas durante o trabalho é extenuante, como qualquer outro trabalho. Então, isso, fazer cinema ou fazer vídeo como hobby, bem, não existe na verdade. Você até pode fazer vídeo amador como hobby, mas aí não tem nada a ver com cinema, né? Então são universos totalmente diferentes. Então, o segundo mito aí que as pessoas falam geralmente mas isso é uma coisa que você precisa ter muitos contatos, você precisa ter dinheiro, você precisa ser rico, precisa conhecer gente dentro da Globo, dentro de algum canal de televisão, senão tu não vai fazer nada, você não vai conseguir ser ninguém nesse mercado, né? Então, eu já ouvi muito, né, pessoas perguntando se isso é verdade, e já ouvi muito também pessoas me dizendo isso, né, quando eu estava pensando em fazer audiovisual. E já digo de cara que é uma viagem, né? Claro que se você tem contatos, bons contatos, dentro de empresas legais, você sabe usar bem esses contatos, né? Claro que você pode ter facilidades, né? Mas isso é verdade em qualquer profissão, né? Não existe, eu acho, você pode pegar qualquer profissão, desde uma advocacia, medicina, engenharia. Se você tiver contatos em boas empresas, claro que vai facilitar, né? E eu acho que talvez houve uma época em que o mercado era muito restrito e se você não tivesse um contato, realmente você não tinha muito para onde ir. Mas hoje isso já mudou um pouco, né? A cara do mercado, né? Ele tá muito amplo, então isso já não é mais verdade. E, bem, outra coisa, outro mito aí que fala é que, puxa, mas você provavelmente não vai conseguir trabalho, cinema no Brasil é uma coisa fraca, que quase não existe, então você vai, sei lá, você vai ter dificuldade em conseguir trabalhos, tá? Aí, bem, esse mito eu acho que já é uma meia verdade. Depende, tá? E aí depende do quê? Do tipo de função que você quer exercer, né, no mercado de trabalho e quão bem você vai conseguir se encaixar no mercado, tá? Então, assim, cinema no Brasil, de fato, ainda é um mercado, vamos dizer, complicado. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita produção, né? Comparado, por exemplo, a 10 anos atrás, né, você tem um boom de produção. Só vocês
começarem a pesquisar, lerem sobre isso, né, o número de filmes, de longas-metragens que são produzidos no Brasil, vocês vão ver que aumentou, e aumentou bastante. Agora, é claro que é um mercado ainda delicado, porque ele ainda depende de incentivo fiscal, né, vamos dizer assim, de incentivos do governo, de leis, né. Então, o mercado de cinema em si, apesar de ser um mercado grande e pujante aí, né, ele tem, vamos dizer assim, umas certas fragilidades. Mas o mercado de audiovisual é legal porque você pode extrapolar, né? Você não precisa trabalhar só com cinema. Tem muitas outras coisas que quem faz cinema pode também exercer, né? Em outras mídias. Isso que é legal. Então, bem, acho que esse era o início, assim, esses mitos que eu queria quebrar de cara, que eu acho que é o medo da maioria das pessoas. E aí vou falar um pouquinho mais, de forma mais específica, tá? Algumas perguntas também que eu ouço bastante. Então, primeira pergunta aqui. Dá para sobreviver, ter uma segurança financeira? E essa acho que é a pergunta que eu mais escuto, assim, das pessoas. Então, mais uma vez, primeiro, claro, isso vai depender, mais uma vez, do que você vai fazer, qual a função que você vai exercer, né? Que tipo de trabalho você vai querer pegar, né? E quão bem você vai se encaixar no mercado. Tá? Eu digo para vocês que assim, é totalmente possível sim sobreviver, ter uma segurança financeira, fazer coisas legais, entendeu? Se bancar sozinho, numa boa. Tá? É possível. Agora, eu acho que a maior dificuldade, né, quando vocês saem da faculdade ou no meio da faculdade, é vocês entenderem, o que eu quero fazer dentro desse mercado, né? Porque quanto mais especialista você for, mais facilidade você vai ter de pegar vários trabalhos um em seguida do outro, né? Quanto mais, vamos dizer, artístico e menos especialista você for, quanto mais coisas você fizer, talvez fique mais difícil. Então isso vai depender muito também. Agora, a resposta para essa pergunta é: dá para sobreviver? Sim, com certeza. Tem muitas pessoas que vivem disso e vivem bem, né? Algumas, inclusive, conseguem ganhar muito bem. Outra pergunta: quanto média ganha um profissional? Outra pergunta também que falam é: qual é o salário médio de um profissional? Então, aqui a gente já tem que entender que, na verdade, a maioria das pessoas que trabalham com audiovisual não recebem salário. Recebem por trabalho, recebem por job, que a gente chama, né? Então, recebem um cachê, ao invés de receber um salário. Então, isso já assusta algumas pessoas, porque a pessoa já pensa: nossa, então eu não vou ter uma segurança financeira, eu não vou ter, sei lá, 13º, férias remuneradas, taraná, taraná. Bem, depende também. Então, assim, você pode trabalhar como freela, que é o que a maioria das pessoas fazem, mas também pode trabalhar como um assalariado, como um funcionário normal. Então, existem essas duas possibilidades. Tá? E assim, quanto ganha em média? Olha, é difícil, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Teve uma época, quando eu comecei a trabalhar em produtora, tá? O primeiro ano, mais ou menos, que eu trabalhei numa produtora, eu não recebia nada. Eu trabalhava ali como freelancer, né? Então, vinham os projetos, a gente fazia, e a ideia, o nosso acordo com a produtora era que nós ganharíamos conforme também os projetos conseguissem ser monetizados, né? Então, assim, você fala: mas isso não é justo, tal. De fato, não é o ideal, né? Mas, ao mesmo tempo, poxa, eu que nunca tinha trabalhado, né, tive experiências muito legais dentro dessa produtora, consegui criar projetos muito legais, alguns deles foram para o ar, inclusive, em televisão, etc e tal. E depois de um tempo eu consegui, sim, através dessa produtora, começar a ganhar um dinheiro, né? Conforme os projetos em que eu participava iam também dando dinheiro, vamos dizer assim, tá? Mas existe vamos dizer assim, esse início difícil. Se você não tem experiência, é muito provável que você vai ganhar muito pouco ou até nada, se você tiver que ganhar experiência. Principalmente isso em funções mais criativas, tá? Então, confecção de roteiro, né? Ou até de direção, dependendo do tipo de projeto que você está fazendo. Se for uma aposta ali da produtora, pode ser que você entre num acordo desse tipo, tá? Se você for para uma função mais técnica, então, por exemplo, se você for um editor, né, então aí já é mais garantido que você vai ganhar,
uma grana. Tá? Então são muitas possibilidades. Né? E mesmo um editor, por exemplo, um editor pode ser freelancer, ganhar por trabalho, ou tem também produtores que contratam editores para ficar in-house, que eles chamam. Né? Então os caras estão ali todo dia, porque todo dia tem alguma coisinha para ele fazer e tal. Né? E aí tem essa coisa também, que geralmente, apesar das pessoas terem medo do freelancer, geralmente quem é freelancer ganha mais. Tá? Apesar de ter épocas que você não vai ganhar nada, né? Então vou ficar um mês, às vezes 2, sem trabalho, pode ser que eu não ganhe. Mas às vezes em um mês eu posso ganhar o que uma pessoa, um assalariado, vai ganhar em 2, 3, 4 meses até, dependendo da pessoa. Né? E dependendo do seu trabalho, claro, da sua função. Né? Se você for fazer uma produção, por exemplo, de um projeto grande, né, e pegar uma porcentagem legal, então pode crer que você às vezes consegue se manter aí por 6 meses ou mais, uma grana de um projeto só. Tá? Então existe essa possibilidade. Aqui, bem, eu estou falando muito também dessa coisa de depende das funções do set. Tá? Não sei se fica tão claro para vocês. Então eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo ou na descrição um link com uma lista de todas as funções de set, para vocês entenderem mais ou menos as possibilidades que vocês têm dentro de uma equipe, de uma filmagem, né, de um produto audiovisual. Tá? Outra coisa que me perguntam bastante, precisa ter diploma para eu atuar nesse mercado, para eu fazer audiovisual, para eu dirigir um filme, para eu produzir um filme, né, para eu fazer fotografia? Então, a resposta resumida, não precisa ter um diploma. Conheço muita gente que trabalha nesse mercado e ou tem outras faculdades ou teve uma formação técnica, né, não optou pela academia e não precisa, tá? Olha, é muito difícil você ter alguém de uma produtora, pelo menos, pedindo o seu diploma ou querendo saber onde você estudou. Na verdade, ninguém pede isso praticamente. Né? Em determinadas situações pode ser que isso ajude, mas na maioria das vezes não. Geralmente para televisão o que eles podem pedir é o DRT, que é o seu registro de trabalho. Mas nem para o DRT é obrigatório você ter a faculdade. Tá? Para o DRT é uma coisa mais de você vai se registrar, né? Tem a ver com o Ministério do Trabalho, e você vai comprovar a experiência na área. Basicamente é isso. Então, existe, claro, uma facilidade. Se eu não me engano, quem tem diploma tem talvez uma facilidade maior para tirar esse DRT, mas eu também não sei dizer isso em detalhes. Tá? Também existem vários tipos de DRT, que são esses registros e tal. Tá? Mas assim, basicamente é isso. Não existe necessidade de você ter uma faculdade para você atuar no mercado. Pelo contrário, na verdade, ninguém pergunta isso. Bem, é isso. Então, quais são basicamente as áreas que vocês podem trabalhar? Tá? Bem, televisão. Dentro de televisão vocês podem ser funcionário, de repente, trabalhar num programa fixo. Né? Mas também vocês podem ser freelancers, porque às vezes as TVs contratam produtoras de fora para fazer os programas e aí você vai ser contratado na verdade pela produtora. Então existem várias formas de você trabalhar em televisão, não precisa você trabalhar no canal. Se você for trabalhar com cinema, tá? Você vai depender aí na verdade de editais, né, que são essas leis do governo. Hoje em dia no Brasil 99% dos filmes são bancados, né, boa parte por essas leis. Né? Então você tem produtoras especializadas em cinema que mandam esses projetos e aí uma vez aprovados eles vão buscar a equipe, né, por aí vai. Em produtoras de vídeo, aí você tem um escopo muito maior de possibilidades. O pessoal faz videoclipe, por exemplo, musical, vídeos institucionais, vídeos para empresas. Isso é um mercado muito grande. Se você está, por exemplo, ali precisando fazer uma grana, né? Então geralmente esses filmes para empresas eles vamos dizer pagam melhor, né? Muitas empresas inclusive fazem TVs internas, então você tem uma demanda constante ali de produtos audiovisuais, né? Hoje em dia algo que está muito
aí também crescendo, são videoaulas, né, tanto online como também DVDs, tem um mercado bem grande disso. Você tem também o YouTube hoje em dia, né, que é o caminho de muita gente. Conheço aí várias pessoas que estão trabalhando, né, com isso, com monetização de vídeos, né, e é um caminho bem específico nessa cultura de YouTubers, mas que também é possível você com audiovisual de repente criar um canal seu e começar a ganhar dinheiro com isso, né, ser seu próprio chefe. Também tem essa possibilidade, que é bem legal. E tem um outro lado aí que eu deixei aqui para o final, que é um lado também mais artístico do audiovisual, que foge também um pouco do cinema. Então, assim, você tem esse lugar da videoarte, né, que é um vídeo que é feito para você trabalhar numa exposição, você não assiste ele numa sala de cinema. Né, você vê ele está ali exposto. Né, e é um outro ritmo, uma outra linguagem, né, é um pouco diferente do cinema, na verdade. Tá? Mas quem faz cinema está apto, pelo menos tecnicamente, para fazer videoarte também. Né? E é um mercado legal. Você pode, por exemplo, mandar o seu projeto para um SESC, por exemplo, né? Ou para uma outra instituição dessa que faz exposições, e eles bancam o seu projeto, né? O seu orçamento. Esse pessoal costuma viajar muito também, porque você vai, por exemplo, expor, às vezes até fora, né? Tu conhece pessoas que exporam já na Europa, em vários lugares do Brasil, então ficam nessa de ficar viajando com os projetos, que é algo muito legal. Então, bem, fora de videoarte tem também projeção mapeada, né? Que é uma coisa bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando a gente projeta uma imagem, por exemplo, num prédio, né? E aí parece que aquela projeção ganha um volume, né? Como se houvesse ali realmente, né, uma intervenção, né, naquela obra arquitetônica, né? Instalação também, que é uma outra forma de artes visuais, né? Então é possível trabalhar em todas essas áreas se você tiver formação em audiovisual, se você tiver, vamos dizer assim, essa capacitação, né, de trabalhar com esse meio. Tá? Então, basicamente é isso. Eu não vou me alongar muito aqui, vou evitar perder muito tempo aí de vocês. Não sei se sobrou alguma dúvida. Tentei ser o mais sucinto possível, né? Indo nos pontos aí que o pessoal tem mais, né? Tem mais agonia, tem mais questões. Então, se sobrou alguma dúvida, alguma questão, coloca aí no comentário do vídeo, né? Manda qualquer coisa, um e-mail também, quem conhece o e-mail do curso da prova específica. Também vou colocar aqui embaixo na descrição. Tá? E é isso, obrigado aí pelo seu tempo. Espero que tenha sido útil o vídeo para você.